Boa noite a todos os presentes, a quem nos assiste pelo Facebook. Primeiramente, eu queria agradecer ao Instituto Declatra pelo convite. É uma honra falar para os senhores, é uma honra falar ao lado desses senhores. Então, muito obrigado na pessoa da Miriam pelo convite. Hoje eu queria falar com vocês um pouquinho sobre o regime geral da Previdência. Tá? Tanto o professor Noah quanto o professor Andras vão falar um pouquinho mais sobre o sistema de capitalização e o que vem aí com uma possível lei complementar do governo federal. Mas para falar um pouquinho do regime geral, aquilo que vai acabar acometendo a maior parte dos trabalhadores, os impactos que a gente vai ver na população vão ser através do regime geral. Tá? Então, só para a gente entender um pouquinho o tom da PEC, eu queria começar pelo fim. Lá no ato das disposições transitórias da Constituição, no artigo 115 da PEC, o parágrafo 2º, inciso 3º, ele fala o seguinte: além de tudo que a gente mudou com a PEC, tudo que a gente vai falar, o que vocês vão perguntar, o governo federal, na pessoa do ministro da Economia, o senhor Paulo Guedes, vai poder fazer algumas outras alterações na Previdência através da legislação complementar, levando em consideração o risco de longevidade do segurado. Então, a PEC está torcendo para a gente morrer. Quanto mais rápido a gente morrer, melhor é para a PEC. É mais ou menos esse o espírito da coisa. Tá? Então, só para ilustrar como que a PEC vai tratar o trabalhador brasileiro, eu queria trazer isso para vocês. Mas vamos lá, vamos entender um pouquinho como é o regime geral da Previdência hoje. Tá? O que você precisa para se aposentar no regime geral hoje. Em síntese, a gente tem a aposentadoria por idade e a aposentadoria por contribuição, fora as aposentadorias especiais, por incapacidade. Tá? Então, como é feito a regra, né, do nosso atual regime? Você precisa ter, por idade, 60 anos se mulher, 65 anos se homem e ter tido 15 anos de contribuição durante a vida. Então, você tem que pagar uma carência de 180 contribuições para poder se aposentar por idade. Tá? Por tempo de contribuição, você precisa 30 anos se mulher, 35 anos se homem de tempo de contribuição, sem limitação de idade. E aí, uma das alterações que eu acho mais gritantes é a forma de cálculo do benefício. Hoje, como é calculado o benefício de aposentadoria da pessoa? Então, você vai lá, você trabalha durante uma vida, no caso mulher, contribui 30 anos para a Previdência Social. Desses 30 anos, só é levado em consideração as maiores contribuições que você faz para o INSS. Dessas maiores contribuições, os últimos 36 meses antes da aposentadoria, ou seja, os últimos 3 anos, tem um peso maior na conta, é aquela média aritmética ponderada. E as outras 44 contribuições maiores entram aí com essas 36, a gente chega numa média, e sobre essa média, sobre esse valor de média, incide o tal do fator previdenciário, que é um coeficiente que leva em consideração quanto esse segurado, esse cidadão, vai ter de expectativa de vida e quanto a Previdência Social vai ter que pagar para ele. Tá? Então, em regra, esse é o nosso sistema atual. No modelo novo, eu brinco que a gente ainda não tem um modelo novo, né? A gente tem 3 regras de transição e uma regra temporária. Então, a regra temporária ela é o seguinte: enquanto não vier a lei complementar, que vai tratar o artigo 40 e o artigo 201, fica valendo a regra assim. Tá? E aí a gente fica naquela expectativa política: será que essa lei vem? Ou será que, de fato, essa regra que é para ser temporária vai ser definitiva? Isso ainda é uma incógnita na nossa cabeça, isso ainda pode mudar. Então, na verdade, isso aqui tudo ainda é temporário, ainda pode piorar, né, professor? Então, como que é o novo regime? Não existe mais a separação de idade ou tempo de contribuição. Existe uma modalidade de aposentadoria que usa tanto a idade quanto o tempo de contribuição. Então, para a mulher, são 62 anos e para o homem, 65 anos de idade, mais 20 anos de contribuição. Aí você pensa, poxa, mas diminuir o tempo de contribuição, isso não é bom? Não. Porque aí vem a forma do cálculo, que é onde justamente a pegadinha das aposentadorias na PEC. A forma do cálculo que a gente tratou pega só as maiores contribuições que você fez para o INSS. Na nova fórmula é o seguinte: a gente pega todas as contribuições da sua vida toda, inclusive aquelas primeiras que você teve, provavelmente nos seus primeiros vínculos de emprego, que você ganhava um pouquinho menos, tudo entra na conta. Então, só aí você já reduz a média das pessoas consideravelmente. Mas não é só isso. Você não vai ter direito a 100% da sua média. Quando você fizer 20 anos de tempo de contribuição, você vai ter direito a 60% do valor dessa média. E aí
tem um ponto positivo, se é que pode ser chamado de ponto positivo, que a cada ano que você trabalha, a partir desses 20 anos, você tem 2% de acréscimo na sua média. Então, na realidade, para você se aposentar com 100% da sua média, você precisa trabalhar 40 anos. Então, a gente está falando de uma aposentadoria que exige 40 anos de tempo de contribuição, 62 anos de idade para a mulher e 65 para o homem. Mas não é só isso, porque esses 62 anos da mulher ele vai subir progressivamente também. Então, suponhamos que a PEC seja aprovada agora em 2019. 2020, o tempo de idade da mulher é 62 anos e 6 meses. 2021, 63 anos. E vai subindo sucessivamente até chegar na equiparação com o homem de 65 anos. Então, aqui, eu acho que a gente já pode parar, que é um dos pontos mais nefastos e perversos da reforma da Previdência, porque ele vem para atacar principalmente as mulheres, as trabalhadoras. A gente sabe que já é uma luta para a mulher entrar no mercado de trabalho, mesmo hoje aqui, a gente compondo a maior parte das faculdades de Direito, né, no meu caso, está no mercado de trabalho, a gente sabe que a mulher ainda ganha 30% em média a menos que o homem, é preterida para cargos de direção, é demitida mais facilmente depois de engravidar, enfim, você tem todas as particularidades sociais de inclusão da mulher no mercado de trabalho que essa reforma vem desestimular. E, além disso, a gente tem também o caráter biológico, né? Homens e mulheres são diferentes biologicamente. Existe um motivo de existir um tempo de contribuição distinto para cada um deles. E ainda tem um terceiro fator, que é a dupla, a tripla jornada, né? Aquela mulher que ela está no mercado de trabalho, mas mesmo assim ela tem que cuidar da casa, ela tem que cuidar dos filhos, ela tem uma pressão, às vezes, por ter uma babá ou qualquer coisa do tipo. A mulher ela tem uma carga de trabalho maior, um trabalho invisível, uma carga psicológica que o homem não tem. Tá? Então, aqui, o governo fala, as mulheres vivem mais, logo devem trabalhar mais. Mas as mulheres já trabalham mais. Então, a diferença que existe hoje na legislação, ela não é sem motivo, não é porque o legislador gostava mais da mulher do que do homem. A gente tem toda uma estrutura de proteção do trabalho da mulher que vai ser desmoronada com a PEC. Tá? Acho que o segundo ponto mais perverso é a questão da aposentadoria rural. Tá? E aí a gente entra numa questão de ofensa principiológica à Constituição. Lá no artigo 194 da Constituição, no parágrafo único, incisos 2 e 5, você tem a garantia de equivalência de benefício para as populações urbanas e rurais. Então, isso é uma garantia que lá em 88, o nosso pacto constitucional pós-ditadura militar deu para o trabalhador. Não interessa se o trabalhador ele é braçal, ele é rural, se ele é um trabalhador urbano, ele vai ter acesso à previdência social, ele vai ter o cálculo do benefício dele em equivalência. Ainda que tenha uma particularidade e outra, você garante uma isonomia para o trabalhador. E isso, a PEC ela não muda, ela desmorona a aposentadoria do trabalhador rural. Então, como é que vai ficar? Né? O trabalhador rural não tem forma de cálculo. Eu acho que essa é a perversidade principal. Todo trabalhador rural que se aposentar com tempo rural vai ganhar um salário mínimo. Não interessa se ele contribuiu 20, se ele contribuiu 15, se ele tem X ou Y anos de idade. Fica fixado esse valor, é um valor rígido, de um salário mínimo para o trabalhador rural. Tá? Além disso, a idade para homem e para mulher também vai ser escalonada e vai ser equiparada. Então, a mulher rural, a mulher do campo, vai sofrer ainda mais do que a trabalhadora urbana. Então, tanto na aposentadoria urbana quanto na rural, você tem esse desmonte da Previdência em relação à proteção do trabalho feminino. Uma terceira perversidade que eu elenco para vocês é o BPC. O que é o BPC? Ele é o benefício de prestação continuada. Ele não é um benefício da Previdência Social, ele é um benefício da assistência social. É um benefício que o governo, o Estado brasileiro paga para aquele cidadão que não tem condições de subsistência, para aquela pessoa que é um idoso que está inválido, é um deficiente que está inválido, não tem condição de acesso ao mercado de trabalho, e ele tem que comprovar isso. Como é que é feito hoje o BPC? Você tem que comprovar que você ganha per capita, né, ali na família, 1/4 de um salário mínimo. Se você ganha mais que isso, você já não faz jus a esse benefício. Então, a gente está falando de um benefício que é para uma população extremamente carente. E aí você tem que comprovar a miserabilidade, esse é o termo jurídico. Então, o requisito hoje era, você ganha um salário mínimo no BPC, no benefício de prestação continuada, comprovada essa condição de miserabilidade, ou se você, homem e mulher, tem 65 anos de idade, nunca contribuiu para a Previdência, enfim, está numa situação de calamidade. Então, hoje é isso. Como é que vai ficar na PEC?
A PEC ela estipula um segundo requisito de miserabilidade, que ele não tem absolutamente nada a ver com condições de subsistência, que é o valor de um imóvel. Então, além de comprovar que você ganha menos de 1/4 de um salário mínimo, você tem que comprovar que a sua residência ela vale menos de R$98 mil. Se a sua residência valer mais que R$98 mil, você já não faz jus ao BPC. Bom, mas hoje a gente até estava conversando com a doutora Miriam, o programa ali da classe 1, do Minha Casa Minha Vida, as casas elas valem aí 100, 110 mil. Então, quem tem direito ao Minha Casa Minha Vida? Aqui vale menos. Aqui vale menos exatamente 99 mil. Obrigada, doutor. Então, você coloca esse valor de 98 mil para o imóvel justamente querendo excluir essa população que já está recebendo algum benefício social do governo através do Minha Casa Minha Vida. Essa PEC ela não deixou ponta solta. Tá? Ela está bem amarrada para realmente desmontar o nosso sistema de previdência e para deixar o trabalhador desamparado na velhice. Esse é o mote da Previdência aqui dessa reforma. E aí, por fim, eu queria citar aqui, como outro ponto de perversidade, a questão do trabalho especial, do segurado especial. O que é o segurado especial? Aquela pessoa que desenvolveu algum tipo de atividade insalubre, perigosa, com qualquer tipo de risco de agente nocivo à saúde. Então, essa pessoa hoje, o legislador, ele protege esse trabalhador para que ele possa se aposentar mais cedo, para que ele possa ter acesso aos benefícios de uma forma diferenciada, porque ele expôs a saúde dele a um risco laboral. Então, o que a PEC vem e faz com os trabalhadores especiais? Ela fala o seguinte: não é possível a conversão de tempo especial em tempo comum após a promulgação da PEC. O que isso significa? Quando a gente estava falando aqui no nosso atual sistema, né, que o trabalhador rural ele tinha a equidade ali de condições, os benefícios. Esse trabalhador rural, ele nem necessariamente ele passou a vida inteira sendo rural. Então, ele pode ter trabalhado como rural um período da vida e depois ir para a cidade, entrado ali no trabalho urbano, e ele tem o que a gente chama de tempo híbrido. Ele tem um pouquinho no rural, um pouquinho no comum. E aí você converte, você pega o tempo comum e joga para o especial, ou o especial para o comum, o que for mais favorável para o segurado. Então, a PEC está falando, na data que eu entrar em vigor, na data que eu for publicada, não vai mais poder fazer essa conversão de tempo. Então, você vai ter um segurado, por exemplo, que tem ali 5, 10 anos de tempo rural, que vai agora ele é um segurado urbano, agora ele tem um emprego urbano, mas esse período rural ele perdeu. Se ele não fizer a conversão agora, nesse momento aqui, pré-reforma, ele perde esse direito. Isso é um absurdo, isso além de viola o artigo 201, parágrafo 9º da Constituição com a atual redação, ele também ele é absurdo, né? Eu acho que a gente não tem outra palavra para descrever. É efetivamente um período trabalhado, é um período que você fez o recolhimento para a Previdência e você não vai ter acesso a esse período para fins de concessão da sua aposentadoria. Então, foi tudo planejado. Eu brinco que com a reforma trabalhista, muito se falou, né, que a reforma ela veio, o texto da lei, ela veio pontual para destruir algumas jurisprudências que já estavam consolidadas, alguns posicionamentos dos tribunais que já estavam consolidados. A reforma da Previdência ela vem nesse mesmo sentido. A gente já tem precedente que autoriza a concessão de benefício híbrido, a gente tem precedente que dá essa equidade do rural para o urbano, a gente tem uma série de precedentes já fortificados, vinculantes, que a reforma vem no sentido contrário de toda a evolução previdenciária até aqui. Tá? E aí, eu ainda tenho um tempinho? Tenho um tempinho. Então, tá bom. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que eu gosto, né, a gente chamou de pré-reforma lá em São Paulo, que é a MP 871 de 2019. Muita gente falou, a PEC mexeu em tudo, não mexeu nos benefícios por incapacidade. Ela já tinha mexido, o governo federal já tinha mexido nos benefícios por incapacidade através da MP 871. Tá? Então, o que a MP ela vem fazer? Supostamente, ela cria 2 benefícios para revisão de benefícios por incapacidade, que é o auxílio-doença, o auxílio-acidente, a aposentadoria por invalidez, todos aqueles benefícios do segurado que teve alguma doença, seja ela relacionada ao trabalho ou não, e está afastado pelo INSS. Então, o que a MP faz? Ela tem 2 públicos-alvos. O primeiro é o BPC, que é o benefício de prestação continuada. Então, o primeiro alvo é justamente o benefício para aquela população mais vulnerável, aquela população que mais precisa da assistência do Estado. É esse benefício que a MP vai atrás.
E aí, o segundo alvo dela é justamente os demais benefícios por incapacidade. Então, você cria bônus para os peritos que revisarem benefício, você, não, inclusive, não estipula a fonte de custeio, de onde vai vir esse bônus, mas ele está lá. O médico perito que exceder as perícias dele do INSS por dia, ele vai ganhar um dinheiro praticamente para caçar o benefício das pessoas. Tá? E aí a AMP ela vem para passar um pente fino nos benefícios por incapacidade, justamente para a PEC não ter que abordar isso. Ela ainda não foi confirmada, é uma medida provisória, ela ainda precisa ser convertida em lei, né, no Congresso, mas ela já está aí desde janeiro, a gente está agora em abril, ela tem 90 dias, prorrogáveis para mais 90 dias de vigência, até o Congresso decidir se confirma ou não confirma. Tá? Então, são só algumas pinceladas de algumas perversidades da PEC. A gente está à disposição, fiquem à vontade para mandar perguntas, para fazer perguntas para a mesa. Muito obrigado, Miriam.